Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de São Mateus, capítulo 16, primeiro versículo. A mensagem dessa noite: se eu tivesse uma escolha, se eu pudesse escolher, eu não pregaria. Mas eu não estou aqui para te dar minhas escolhas ou minhas preferências. Mateus 16:1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos não conheceis? Eu quero usar como tópico nessa noite as 3 palavras mais trágicas dos últimos dias. As 3 palavras mais trágicas dos últimos dias. Abaixe a sua cabeça, por favor. E eu quero pedir para todos que estejam sentados, tentem não ficar se movendo por aí, a não ser que uma mãe tenha que se levantar, que tenha com um filho pequeno ou algo dessa natureza. Eu quero que você preste bastante atenção e mostre reverência à palavra de Deus, como eu sei que você vai fazer. O Espírito Santo se agrada disso. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, nós dependemos totalmente dos seus caminhos e na sua palavra. Nós pedimos no nome santo de Jesus que o Senhor nos ajude a pregar, nos ajude a dizer exatamente o que o Senhor quer que seja dito. E eu te peço pela unção do teu Espírito sobre essas pessoas, assim como sua unção esteve no nosso louvor, na música que cantamos essa noite, e nos unge para pregar, Deus. E eu peço em nome de Jesus, para que nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer. E todos dizem amém e amém. Como um pregador do Evangelho, várias vezes eu já tentei padronizar esse ministério que Deus deu a esse pobre vaso de barro. Depois de ver grandes pregadores da Bíblia, e é claro, o maior de todos foi Jesus Cristo. A maioria das pessoas não sabem ou entendem o ministério de Jesus, os seus 3 anos e meio a 4 anos nessa terra, que literalmente mudaram, desafiaram, proclamou a grande redenção de Deus, porque Ele era Deus manifestado na carne, Emanuel, Deus conosco. A maioria, quando pensam em Jesus, eles pensam a respeito daquele Jesus que abençoava as criancinhas, e isso Ele fez também. Eles pensam somente em Jesus que cura os doentes, e certamente Ele fez isso também. Eles pensam nos seus milagres, eles pensam no sermão da montanha, mas realmente Jesus tinha 3 apresentações de como Ele tratava a humanidade.
com o pecador, independente de quão mal, quão mergulhado em pecado aquele indivíduo se encontrava. O gadareno endemoniado, a mulher que a Bíblia diz que era uma grande pecadora, e ainda assim ela limpou os seus pés com suas lágrimas, e ele perdoou os pecados dela. A humanidade passava por um grande sofrimento, porque as garras do inferno, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus veio, as pessoas estavam em um cativeiro de Satanás tão grande, que era como se Satanás com demônios estivesse batendo na humanidade como um chicote bate em um animal. Mas Jesus nunca falou de maneira cruel com o pecador. Pense a respeito disso. Ele nunca os escorraçou, ele nunca falou com eles de maneira grosseira. Ele disse: eu vim por você, eu não vim pelos que são justificados, eu vim pelo pecador, para que ele se arrependa. E eu amo isso, porque isso inclui Jimmy Swaggart. Ele nunca repreendeu nem um deles. Quando a mulher com 5 maridos, uma vida que estava bagunçada, suja, arrebentada, manchada, e ela chegou até o fundo do poço, até mesmo aquela sociedade rígida, aquela sociedade samaritana, uma sociedade legalista, ela não se importava mais com o que os outros diziam, e ela estava agora vivendo com outro homem. Para muitos hoje isso é comum, mas antigamente não se fazia isso. Mas para ela não existia esperança. Mas Jesus nunca a tratou mal. Ele simplesmente disse: se você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há nada mais bonito, nada é tão bonito que Jesus Cristo chamando o pecador para se arrepender. Quando ele tratava com os conhecedores, os sofisticados, os cosmopolitas, conhecedores, os estudados, pessoas dessa classe, é interessante que ele parece ignorá-los completamente. Era como se eles não existissem. Ele usava sarcasmo neles, quando ele se encontrava com eles. Uma vez, quando ele estava pregando, curando os doentes, fazendo todo tipo de milagre, Herodes mandou os seus guardas para prendê-lo. E eles vieram para levar Jesus de volta. Mas quando eles disseram: estamos aqui para te prender e te levar para Herodes, ele se virou para eles e, olhando de uma forma sarcástica, disse: diga para aquela raposa que eu estarei aqui hoje e amanhã, e estarei fazendo milagres. Depois irei para Jerusalém, morrerei numa cruz, me colocarão em uma cova, mas diga que eu vou sair daquela cova.
Eles disseram: sim, Senhor. Glória a Deus. Eu estou tentando te falar uma mensagem que Jesus não era um homenzinho qualquer, covarde com medo dos outros. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Os demônios tinham medo da presença dele. Quando abria os olhos das pessoas, acalmava as tempestades quando ele falava. Deus nos livrou desses mauricinhos. Acabaram de sair do cabeleireiro, fizeram as unhas, cortaram o cabelo e se autodenominam pregadores do Evangelho. Houve um homem enviado por Deus que o nome era João. Precisamos de homens. Jesus era um homem. Quando ele tratava com os religiosos, existe vezes que eu senti no fluir do Espírito Santo. Eu posso dizer honestamente que eu nunca falei nada no púlpito que eu não acreditasse que foi Deus que me mandou falar. Às vezes depois eu fico pensando a respeito daquilo. Mas existem vezes, 3 horas da manhã, e eu acredito que Ele me diz isso ou aquilo, e eu travo, e eu começo a tremer, literalmente. E eu digo: Deus, eu não posso dizer isso. Mas de repente a unção do Espírito Santo aqui me capacita. Quando Jesus lidava com os religiosos daquela época, ele sempre tinha uma denúncia contundente para fazer. Ele disse: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Agora lembre-se disso. Quando ele disse, ele estava olhando a eles bem nos olhos. Ele não estava a milha de distância deles, ele estava olhando diretamente nos olhos deles e os chamou de hipócritas, que era uma das piores coisas que você podia chamar, principalmente se fosse um fariseu ou um escriba. E ele disse: ai de vós, seus guias cegos, seus tolos, suas cobras, suas víboras. E você pergunta: será que foi Jesus mesmo que falou essas coisas? Não parece muito com o olá meu querido, parece? A.W. Tozer disse: há uma noção por aí de que para ganhar um homem devemos concordar com ele. Na verdade, o oposto é verdadeiro, ele disse. J.K. Chesterton observou que cada geração teve de ser convertida pelo homem que mais a contradiz. O homem que está indo na direção errada nunca vai se endireitar através do religioso afável que caminha ao lado dele fazendo as mesmas coisas. Alguém deve se colocar no caminho e insistir que o homem errante vire e siga a direção certa. E há um sentimento em que todos nós estamos nessa confusão humana juntos. E por essa razão existem certas áreas e assuntos onde todos podemos concordar. O cristão não vai discordar apenas para ser diferente. Mas sempre que os padrões morais e visões religiosas da sociedade diferem dos ensinamentos de Cristo, ele vai discordar categoricamente. Ele não vai admitir a validade de uma opinião humana quando a palavra de Deus é clara. Algumas coisas, A.W. Tozer diz que não são discutíveis. Não há nenhum outro lado para elas. Apenas o lado de Deus. Quando os homens acreditam em Deus, eles falam com ousadia,
quando duvidam, eles conferem. A maioria dessa conversa religiosa atual é apenas incerteza racionalizada, e é isso que eles chamam de engajar-se em um diálogo contemporâneo. É impossível imaginar Moisés ou Elias se ocupando com esse tipo de coisa. Todos os grandes líderes cristãos têm sido dogmáticos, segundo A.W. Tozer. Para esses homens, 2 mais 2 é 4, e qualquer pessoa que insista em negá-lo ou suspender o juízo sobre ele foi considerado como frívolo. Eles só estavam interessados em um denominador comum, e isso era se eles se encontrassem em Terra Santa. E nós poderíamos usar alguns desses homens nos dias de hoje. A primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção para ela nessa noite, uma das mais trágicas, perigosas palavras que Jesus já usou. Ele disse em Mateus 24, verso 4 e 5: tende cautela para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. A primeira palavra é engano. Agora eu quero que você saiba que essa passagem que eu acabei de ler para você, muito nos últimos dias virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando lemos essa passagem, nós pensamos que fala a respeito de algum insano, cheio de demônios, um guru da Índia ou algum outro lugar, que de uma maneira insana se declara como Deus para aqueles que existem, mas não é isso que essa passagem diz. Na verdade, tem um duplo sentido dentro dela, e quanto mais profundo você estuda, mais poderoso ela se torna. Primeiro de tudo, significa no grego que muitos virão em meu nome dizendo que eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. E vão enganar vários, mas o segundo significado é ainda mais poderoso e ainda é mais enganoso. Alguns estudiosos gregos dizem que significa: muitos virão em meu nome dizendo Jesus é o Senhor, dizendo que Ele é o Cristo, Ele é o Rei dos Reis. E quando eles fazem essa declaração, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, para a maioria do mundo, a igreja hoje vai abrir as portas para Ele, e esse falso profeta agora tem credibilidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Será que eu estou sendo claro? Hoje, um dos mais podres, sujos, diabólicos e atrativo dos pecados é encoberto com glória a Deus. Está encoberto com obrigado Jesus e aleluia. As palavras são usadas certas, todas as terminologias são usadas da maneira certa, e o corpo de Cristo escuta e pensa assim: só porque as palavras certas estão sendo usadas, as coisas certas estão sendo feitas, as emoções estão boas. E eu tenho cuidado em ser crítico quando eu te digo nessa noite que a maioria daqueles que usam o termo que eu acabei de falar não são batistas, metodistas ou presbiterianos, mas eles são pentecostais e carismáticos. Milhões de pessoas hoje estão sendo enganadas. Milhões nas igrejas estão sendo enganados. Escute bem: sinais e maravilhas
E nós acreditamos em curas, em milagres e curas. A Bíblia está cheia de exemplos, a nova aliança e a velha aliança estão cheios de sinais, de milagres e com o poder de Deus. Deus respondendo a orações e fazendo grandes coisas, nós proclamamos, acreditamos e declaramos. Mas sinais e maravilhas não são sinais de espiritualidade ou aparência de Cristo. Você está me ouvindo? Sinais e maravilhas não são sinais de espiritualidade, de semelhança com Cristo. Quantas vezes escutamos falar de milagres, quando a vida por trás daqueles que fazem os milagres está suja, cheia de pecado, e milhões de pessoas são enganados porque o mundo hoje está buscando um sinal, a maravilha, um milagre. E para ser sincero com você, o anticristo vai ganhar a confiança da igreja e da maioria do mundo através de milagres e sinais. Se você sair daqui hoje e falar assim que o Jimmy Swaggart não acredita em milagres e maravilhas, você estará mentindo. Mas eu quero te pedir, te implorar, com os pentecostais, implorar aos carismáticos. Sinais, maravilhas e milagres não são sinais de semelhança com Cristo. Tem muito pouco a ver com semelhança com Cristo. E milhões estão sendo enganados. Jesus disse: muitos virão em meu nome, usando o meu nome, proclamando o meu nome, dizendo: Jesus é o Senhor, e vão enganar a muitos. O que é que isso quer dizer, irmão Swaggart? O que é que isso quer dizer para mim como um cristão? Como é que eu vou saber o que é real e o que não é? Se você está dependendo de alguém para pensar para você, você está em apuros. Semana passada eu estava ao lado da nossa casa, tem um campo de golfe ali. Eu não jogo golfe, eu não tenho tempo, mas eu gosto de andar e orar naquele campo. E os zeladores do lugar sabem quem eu sou hoje, e eles chegam até mim e pedem oração. E um chegou para mim e disse: irmão Swaggart, o meu pastor disse que não é para ouvir a você ou aquele outro pastor ou a mais ninguém a não ser ele. E isso tem se tornado comum na igreja hoje. É chamado de pastor, é chamado de profeta, é chamado de pastores ou presbíteros que falam: não escute a mais ninguém sem ser a mim. Vou te dar um conselho bem ousado agora. Se você ouvir isso, saia daí, largue-os. Eu digo para as pessoas da nossa igreja em Baton Rouge: escute a qualquer pregador que você quer escutar. Vá a qualquer igreja que você quer ir, porque eu acredito que nós ancoramos eles na palavra suficiente, que eles vão saber como tirar o joio e colher o trigo. Eles vão deixar de lado o que não presta e aceitar a palavra do poderoso Deus. Isso hoje em dia não cai bem e não é considerado uma boa pregação em 1980 ou em qualquer outro ano que você a escute. Sinais, maravilhas, milagres, por mais que nós queremos e por mais que nós amamos, não são sinais de semelhança a Cristo. Eu acredito em orar pelo doente, acredito em ungir com óleo, eu acredito que Deus me curou, eu acredito em milagres, eu já vi Deus fazer milagres.
mas santidade e retidão são os verdadeiros sinais de espiritualidade e semelhança a Cristo. Entretanto, não há muito dinheiro em santidade e retidão. Mas Paulo disse em Hebreus, se é que Paulo escreveu Hebreus, que sem santidade nenhum homem veria Deus. Retidão e santidade, santidade e retidão. Jimmy Swaggart, o que é santidade? Para começo de conversa, você não tem santidade nenhuma. Eu não tenho santidade nenhuma. Quer dizer, eu tenho alguma santidade, mas não é minha. Você tem alguma santidade, mas não é sua. Foi comprado e adquirido no Calvário, e através da graça e misericórdia, sem dinheiro, sem preço, nada em minhas mãos pode pagar. Eu só tenho a cruz de Cristo, Jesus Cristo, e a perfeita e soberana obra da graça, que através do sangue dele me faz santo, santo, santo. Glória a Deus, santo. Glória a Deus. Eu peço perdão por não me conter. Faça vista grossa a minha alegria, porque eu sei que o inimigo está rangendo os dentes. Aleluia. A santidade que eu tenho é por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não mereci, eu não paguei, o dinheiro não pode comprar, mas através do sangue dEle e através da sua graça soberana, Ele me declarou santo. Glória a Deus, glória ao nome do Cordeiro. Existem dois tipos de santificação. Eu não quero falar a respeito disso. Eu quero falar a respeito de um tipo de santificação. Você ainda não está pronto para o segundo. Santificação, soberano ato de Deus, dado através do preço pago por Jesus Cristo, faz de você santo. É quando você acaba de ser salvo, é automático. Agora deixa eu te falar a respeito da justificação. Santificação te faz santo. A palavra faz significa uma obra de construção, uma obra milagrosa de recriação. John Newton pode não ter entendido por completo, mas entendeu o suficiente quando ele escreveu: aleluia, aleluia Deus, aleluia Deus, aleluia Deus. Foi quando Ele nos santificou, Ele nos tornou santos. Agora deixa eu te falar a respeito de justificação. Justificação é um termo legal. Um advogado ou defensores, como nós usamos nos dias de hoje também, eles entendem bem melhor do que nós. É um termo legal, justificação. É quando Deus
faz inspeção do produto. Eu amo isso. Não o meu lenço. É quando Deus olha para o produto que foi desprezível, imundo, podre, sujo, nojento, blasfemo, manchado, obsceno, sombrio, e Ele faz inspeção daquilo que o sangue de Jesus fez. Ele faz inspeção em todos, mas Ele nunca rejeitou nenhum. Entenda isso. Ele nunca rejeitou nenhum. Então Ele anuncia para todo o céu: eu declaro Ele limpo, santo, justificado. Glória! Minha santificação e minha justificação é conhecida por todo anjo no céu, é conhecida por todo demônio no inferno, é conhecida pelo chifrudo e é conhecido pela glória de Deus. E graças a Deus, hoje eu sei que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos ex-drogados nós temos aqui nessa noite? Quantos de vocês aqui eram alcoólatras? Quantos mentirosos nós temos aqui essa noite? Alguém disse: aquele irmão tem muito pecado no passado dele, e ele disse: sim, mas estão todos no passado. Aquele pecador, cambaleando, cheio de pecado, desprezível, imundo, cai aos pés do Redentor do mundo, e o sangue de Cristo é aplicado na vida dele, e independente do que ele era no passado, Deus olha para ele e diz: eu não encontro nenhuma iniquidade nele. Não há então nesse momento não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uhul! Glória a Deus! Não é bom saber disso? Aleluia! Vá para casa nessa noite. Vá para casa nessa noite. Vá para casa nessa noite. Quando você fechar os seus olhos e deitar no seu travesseiro, enquanto o inferno grita e os demônios gritam, você pode descansar nos braços dele, com a graça do Pai Celestial, sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, e você é lavado com o sangue do Cordeiro, e nem os diabos podem te parar, nem os demônios podem te parar. Meu Deus, você pode glorificar o que Hollywood tem para oferecer, mas eu prefiro glorificar o que o céu oferece. Você pode gritar pelo que o diabo te dá, mas eu prefiro gritar pelo que Deus dá. Ele nos redimiu, Ele nos lavou, Ele nos limpou através do sangue do Cordeiro. Glória! Santidade e retidão são os verdadeiros sinais de semelhança com Cristo.
quando eu era um garoto, tinha 8, 9, 10 anos de idade. Está marcado para sempre como um ferro quente que queima na minha mente e no meu espírito. Eu voltava para casa, da escola ou da rua brincando, e eu entrava naquela casa como um garoto faria. E eu sempre entrava, e a primeira coisa que eu fazia, pode ser que você não fazia isso, talvez você não foi criado dessa maneira, mas eu sempre entrava, e da onde eu sou, a gente fala que a gente berrava. Ou não sei como você fala aí onde você é, mas nós chamamos de berrar. Não, você não sabe o que é isso. Eu falava, mãe! E eu sempre berrava, abre aspas, pela minha mamãe. Eu não sei porquê. E eu não queria nada, mas eu queria saber onde estava minha mamãe. Esse era o ritual. Talvez eu não fui bem educado. Onde é que estava minha mamãe? E eu posso falar sem exagerar, mais ou menos 100 vezes, eu berrava, mamãe. Então eu sentia, eu tinha esse sentimento, eu era uma criança, mas eu ainda deixava de gritar e eu não falava mais nada. E eu escutava ela, às vezes num quarto, limpando a casa. Nós não tínhamos aquelas máquinas, mas a maioria das vezes ela estava na cozinha, e ela estava ali na pia. Nós não tínhamos nenhuma lavadora automática. Ela estava de pé ali, e eu abri a porta, e eu estava de pé, e ela cantava, eu encontrei um amigo em Cristo, e Ele é tudo para mim. Ou então ela cantava, é a alegria que eu não consigo descrever, e cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória, e nós não conhecemos nem a metade dessa grande glória e alegria. E o poder de Deus, vinha tão forte, e eu ficava de pé ali, tremendo, cheio de arrepios nos meus braços. Senhoras e senhores, a raiz do meu cabelo tremiam, e eu estava ali de pé, tremendo, meu corpo inteiro, enquanto a minha mãe adorava a Deus, sem saber que eu estava ali. Eu nunca vi ela usar shorts a vida inteira. Eu nunca vi ela usar calças a vida inteira. Eu nunca vi ela com cigarros nas mãos ou com uma taça de vinho nas mãos. Eu nunca ouvi ela contar uma piada suja ou escutei ela xingar um palavrão. Nunca em toda a minha vida. Mas eu ouvi ela orar em línguas, até que o Espírito Santo fluía através dela como um poderoso rio. E eu via as lágrimas rolarem no rosto dela. Eu via ela ali de pé, sozinha, com as mãos levantadas aos céus, louvando a Deus, sozinha, sem saber que eu estava ali. Ela parava e ela dançava no Espírito. Glória a Deus. E é disso que eu estou falando, meu irmão. É disso que eu estou falando. Isso é se parecer com Cristo. Isso é santidade e retidão. Me marcou, me embelezou, me moldou. Isso literalmente mexeu comigo, me atraiu. E eu quero te dizer isso: as Assembleias de Deus podem mudar, mas eu não vou mudar. A igreja de Deus pode mudar, mas eu não vou mudar. Os nazarenos podem mudar, mas eu não vou mudar, porque eu vislumbrei o poder do Santo Deus, o Rei dos Reis,
e eu experimentei a glória dos céus. Minha mãe só estudou até a 6ª série, mas você não podia enganá-la. Quer dizer, o vigarista mais esperto podia chegar até a cidade falando em nome de Jesus e ainda assim ela não era enganada. Ela sabia quem era verdadeiro e quem era falso. Ela sabia se você era oco, duro por fora e sem nada por dentro. Ela podia sentir o cheiro. Ela sabia, ela não era pregadora, mas sabia porque ela conhecia a palavra e ela era cheia do Espírito Santo. E eu quero te dizer algo nessa noite, igreja. Você está brincando com religião. Você vai cair para qualquer tipo de vigarista que aparece na sua frente. Qualquer charlatão, qualquer artista que dança na sua frente, você vai ser enganado por ele. E vai enganar a muitos. Mateus 16. A segunda palavra mais trágica desses últimos dias. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhes: eu acabei de ler um tempo atrás, quando é chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado, pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos não conheceis? Escute-me. A igreja de hoje pode discernir dinheiro, Hollywood, esportes, mas não os sinais dos tempos. Muitos pregadores cortam a mensagem deles porque algumas pessoas podem não dar o dízimo se eles disserem algumas coisas. Vocês estão me ouvindo? Jesus disse: vocês não têm discernimento, seus fariseus, seus hipócritas. Vocês não sabem o que é certo e o que é errado. Esse é um estado horrível de se estar como igreja. Eu entendo o mundo estando nesse estado, mas a igreja não saber o que é certo e o que é errado é péssimo. Você liga a sua televisão e o pregador fala do nome de Jesus e ele diz para você, enquanto ele tem os olhos fechados e ele parece estar santo, e ele disse que Deus está falando com ele. Você tem que dar esse tanto de dinheiro e milagres vão vir a você. Isso é um falso, é uma fraude e é um charlatão. Mas milhões de cristãos não conseguem discernir, eles não sabem o que é certo e o que é errado. Eles não conseguem discernir o que é verdade e o que é mentira, o que é verdadeiro e o que é falso, eles não sabem. Outro dia, um pouco antes de orar, eu e a França estávamos de férias. E as pessoas sempre me perguntam: o que é que você faz no seu tempo de folga? Eu oro e eu leio a minha Bíblia. Você não joga golfe, você não joga boliche, você não pesca, não? Se você quiser fazer, tudo bem, não há nada de errado com isso. Eu não critico, mas eu não tenho vontade de fazer essas coisas. E eu liguei a televisão por alguns instantes, abri aspas, em um canal evangélico. E você pode ficar mais santo assistindo Miami Vice do que assistir alguma programação evangélica esses dias. Foi eficiente, foi muito bem produzido, tudo estava certo. A dançarina dançou. Eu ainda não entendi como ela entrou naquela roupa ali. Vestida naquele vestido
de couro extravagante e indecente. A música tocava, havia uma pedra que batia em um bumbo e ela começou a dançar. E no meio da música ela mencionou o nome de Jesus, e quando víamos ali aquelas bombas com faróis e luzes, então ela dançou até sair do palco. E o que apresentava o programa disse: essa é a nova maneira. Eu sentei ali e chorei. Eu mudei de canal, um outro programa cristão, e o apresentador disse: esse é o maior ministério da face da terra, e eu sei que faz anos que ninguém é salvo ali. Meu coração estava partido, eu saí, fui orar, e eu estava andando na direção em uma rua e não tinha muito trânsito ali. Eu comecei a chorar e as lágrimas corriam no meu rosto. Eu disse: Deus, será que eu estou errado? Será que eu estou perdendo foco? Será que o Jimmy Swaggart é um tolo? Eu espantei mais da metade desse sistema de igreja de hoje. Eu estou chegando ao lugar que eu tenho até medo de pedir Deus para me dar uma mensagem, porque eu disse: Senhor, quem é que vai nos dar suporte? O mundo inteiro está nervoso comigo, a Suprema Corte está nervosa comigo, o Congresso está nervoso comigo, o Senado está nervoso comigo, os que amam pornografia estão nervosos comigo, os psicólogos estão nervosos comigo, a Igreja Católica está nervosa comigo, os homossexuais estão nervosos comigo, toda denominação está nervosa comigo, todos eles, até os homens, eles estão nervosos comigo. E eu disse: Senhor, se você me disser para pregar outra coisa que vai ser controversial, ninguém vai gostar de mim. E ele disse: aí então você vai estar onde eu estive. Eu era sincero, eu estava chorando, eu estava orando, eu estava chorando, e eu perguntei: Deus, será que eu estou perdendo o foco? Será que eu estou indo ao contrário? Eu sou muito teimoso. Talvez nós podemos misturar um pouco de Hollywood na igreja, talvez nós podemos trazer um pouco do mundo na igreja, talvez nós podemos fazer, porque todo mundo está fazendo. Eu disse: Deus, me mostra. Não existia mais nada ali, não existiu nenhum tipo de explosão de glória ou mover do Espírito Santo. E naquele momento eu nunca me senti tão sozinho. Mais ou menos meia milha depois, um jovem mexicano me viu, e ele estava cortando a grama, uma grama bem bonita ali. Ele saiu do cortador de grama dele e ele olhou e ele me perguntou: você é o Jimmy Swaggart? E eu disse: sim. O que é que você está fazendo aqui? Quer dizer, esquenta não. A minha filha está nas drogas. Minha filha está vivendo como se fosse o próprio diabo. Partiu o coração da minha esposa, partiu meu coração. Ela virou as costas para Deus. Nós não sabemos onde ela está na maioria dos tempos. Ela tinha mais ou menos 16 anos de idade.
está acabando com a gente. Já oramos a Deus e não sabemos o que fazer. Você pode orar por mim? E naquele lugar, ao lado da rua, eu dei as mãos a ele e começamos a orar. E de repente, o poder do Todo-Poderoso Deus, quer dizer, veio naquele lugar. Glória a Deus. E veio rolando até ali. E eu comecei a chorar. Ele começou a chorar. Eu não estou falando a respeito daqueles chorinhos, ou daquela lágrima que só rola por ali, ou lágrima de uma criança. Você pode dizer que eu já sou mais velho, né? Que a gente não usa essas expressões faz muitos anos. Mas eu estou falando de chorar, cheio de lágrimas nos olhos, uma transfusão de glória. Ele estava sentado ali naquele cortador de grama, louvando a Deus, glorificando a Deus. E eu comecei a andar, seguir o meu caminho. E o Espírito Santo disse para mim: saiba que você não está errado. Continue glorificando o meu nome, pregando a minha palavra, e eu vou te dar poder que vai libertar os cativos. E o melhor de tudo isso é que um ano depois, ele me viu no mesmo lugar, no mesmo cortador de grama, bem do meu lado, e de um ano depois, 12 meses depois, com um sorriso imenso no rosto, disse: irmão Swagger, semanas depois que nós oramos, a minha filha voltou para casa, ela está salva e cheia do Espírito Santo, vivendo para Jesus, glorificando a Deus e louvando a Deus. Jesus disse: sabeis diferenciar a face do céu. Muitos pregadores podem discernir. Eu gosto da maneira que Vance Haven falou. Ele é um pregador batista. Ele disse para os evangelistas de hoje: para que você precisa de um ator de Hollywood no seu programa? Para chamar a multidão. O Espírito Santo ainda pode trazer os homens. Sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos, não conheceis? Quais são os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos hoje são, em primeiro lugar, evangelismo do mundo. Eu não sei como te dizer isso. Eu não posso explicar para você. Quando estamos diante daqueles estádios, todos lotados, e eles fecham os portões, e milhares estão do lado de fora tentando ouvir através das caixas de som. Em Santiago, no Chile, algumas semanas atrás, tínhamos 80 mil naquela tarde de domingo, e um missionário chegou atrasado e não podia chegar ali na hora certa, e não pôde entrar, e eles fecharam os portões, fecharam as portas. Ele olhava, é em Lima, no Peru. Ele olhava aqueles peruanos do lado de fora, tentando ouvir através da caixa de som, e ele estava maravilhado, porque ele disse que os peruanos não fazem isso. 80 mil dentro de um estádio. E depois do culto, ele teve que ficar do lado de fora, mas naquela semana ele subiu as montanhas dos Andes. Escute isso, e isso é um livro de Atos acontecendo. Ele pregou no caminho e chegou até uma pequena vila no alto dos Andes. Viu um homem sentado em uma pedra, e ele perguntou o homem qual era o caminho para a vila, e o homem, com os olhos abertos, pulou, correu até o seu jipe. Um jipe, seja lá qual era a marca, e disse em espanhol: foi o Jimmy que te mandou? Ele disse: quem? Ele disse: o Jimmy. Ele disse: que Jimmy? Aí conectou. O homem estava falando com ele.
3 semanas atrás. Nós temos uma televisão, mas nós não temos eletricidade. E sempre que a minha bateria tem força suficiente no meu carro, eu trago a minha televisão para o lado de fora, coloco em cima do capô do carro, levanto o capô, conecto a televisão na bateria. E ele disse: você não sabe o que você vai receber. Então nós assistimos qualquer coisa, porque nada pega aqui. Então eu estava mudando de canal e o irmão Swagger apareceu na televisão. Foi a primeira vez que eu escutei o Evangelho de Jesus Cristo. E ele disse: você não entende? Ele disse: se você tivesse vindo aqui 3 semanas atrás ou 4 semanas atrás, nós íamos te matar, porque a nossa vila é feita de homens que bebem muito e adúlteros. Tudo que a gente faz é beber e usar droga, e vivemos como se estivéssemos no inferno. E nós roubamos tudo que podemos roubar e matamos um homem até por $10. E ele disse: se você tivesse vindo aqui 1 semana atrás, teríamos te matado e teríamos roubado você, roubado seus sapatos, seus relógios e a sua roupa. Mas 3 semanas atrás encontramos Jesus. Ele disse: logo ao lado daquele aparelho de televisão, nós nos colocamos de joelho ao lado do carro, e várias pessoas fizeram isso. E quando o irmão Swagger orou a oração do pecador, nós oramos e algo aconteceu e nos mudou. E 3 semanas atrás nós começamos a orar: Senhor, faça com que o Jimmy manda um pregador aqui para começar uma igreja. Faça ele mandar um pregador aqui para começar uma igreja. E ele disse que quando vimos você chegar, eu estou aqui sentado esperando esse pregador chegar. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Ele disse, eu senti, ele tinha 3 semanas de convertido. Ele era um bebê na fé. Alguns de vocês vivem por Deus faz 40 anos. E espiritualmente, vocês estão acabados. 3 semanas. E o Senhor, e o Espírito disse, é esse aí. Eles construíram a igreja. Está cheia de gente. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Eu tenho que correr, eu tenho que correr, tenho que correr. O tempo está acabando. Seus cristãozinhos acostumados só com sermões de 20 minutos, segura mais um pouquinho aí. Alguns de vocês têm bebido de um canudo espiritual por tanto tempo que acontece, um homem morreu na igreja, caiu e morreu, Mortinho da Silva, morreu. Chamaram os paramédicos, tiraram metade do pessoal da igreja até encontrar aquele que realmente estava morto. Três semanas que ele estava caminhando com Deus, e ele viu aquele jipe, e ele disse, você é o cara. Construíram a igreja no Alto dos Andes, está cheia de gente. Deus me disse. Ele disse, você leva essa cruzada para todos os países do mundo,
E o próximo sinal é a vinda do Senhor. Esse é o sinal dos tempos, que Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. E quando Ele vier, eu não falei do meu terceiro ponto e eu não vou falar, eu vou deixar por aqui, mas escute o que eu vou falar. O lugar mais estranho do mundo. Eu cantei esse hino no saguão, no aeroporto, em Moscou, na Rússia, União Soviética. Não tinha nenhum espectador ali a não ser os anjos. Mas, um pouco antes da gente ir embora, o irmão que tinha interpretado para mim lá na União Soviética, ele tinha câncer. E eu não acredito que ele era de fato salvo. Até aquelas reuniões, eu acho que ele não era. Mas em uma igreja pentecostal na cidade de Minsk, Deus estava movendo de uma maneira poderosa, e quando eu olhava para ele, ele chorava bastante. E quando nós fomos embora, ele me abraçou, e ele tinha desperdiçado e ele colocou a sua cabeça nos meus ombros e chorou. Ele ia morrer em apenas alguns meses. Ele não queria me soltar. Eu tive que pegar a mão dele e tirá-la de mim. Ele olhou nos meus olhos e ele disse tanta coisa sem abrir a boca. E outro dia eles me disseram que ele faleceu, mas eu sei onde ele está. E eu estava chorando, eu não consegui conter as lágrimas. Eu pensei: Senhor, eu via ele em igrejas na União Soviética, e eu sem querer falava: abra as suas Bíblias, mas eles não tinham Bíblias, porque eles eram proibidos pela lei de levar uma Bíblia para a igreja.
E eu cheguei no fim daquele corredor e eu disse: Jesus, o Senhor tem milhares e milhares e milhares aqui na União Soviética, e não é justo. Não é justo. Eles têm tão pouco. E ele disse para mim, a letra de Davi Wingles. Que eu acabei de cantar para você. Existem muitas pessoas indo para casa. Os sinais dos tempos. Não chore por eles, porque não vai demorar muito. Este é o sinal dos tempos. Igreja, se prepare. Nós não temos muito tempo em nossas mãos. Se vista para o casamento. Coloque os sapatos nos pés e o buquê em sua mão. Nós estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa. Aleluia, Deus. As 3 piores palavras nesses últimos dias é a decepção, discernimento e destruição. Pois Jesus disse em Mateus 13:33 sobre o fermento no pouco, que ia levedar toda a massa. Já é quase a hora. O relógio diz que estamos indo para casa. Nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, nós te amamos. E eu quero pedir nessa noite que o seu Espírito fluísse sobre esse auditório. E eu quero pedir, Pai amado, Senhor, que o Espírito Santo, como fogo e vento e água e óleo, e como a pomba, movesse na vida dessas pessoas. E eu quero pedir para que o Senhor fale com o coração faminto, a alma sedenta e o filho pródigo desviado, o que não é salvo, a alma preciosa que nunca vai morrer. Quantos nesse auditório essa noite
escute bem a mim com suas cabeças baixas e os olhos fechados. Milhares de cristãos estão orando, eu sei que você está orando. Porque esse convite para vir ao altar vai ser para muito mais do que somente a bela cidade de Los Angeles, na Califórnia. Vai ser para o mundo inteiro. Eles virão, ele disse, do norte, do sul, do leste, do oeste. Então acredite comigo, santos do Deus vivo. Quantos de vocês aqui hoje, Jimmy Swaggart, não estou vivendo da maneira certa? O Espírito Santo está falando comigo e eu sinto dentro de mim, eu não estou vivendo da maneira certa, eu não estou vivendo corretamente. Você pode orar por mim? Você pode levantar sua mão agora e deixar Deus ver, aqui nesse auditório, em todo lugar, lá em cima, aqui no meio e aqui embaixo. Levanta sua mão, por favor. Milhões vieram, mas ainda há lugar para mais um. Muito bem, eu quero que todos se ponham de pé, por favor, se coloquem de pé. Eu quero, por favor, pedir para que vocês mostrem respeito e reverência ao Espírito Santo. Nesse momento, Ele vai fazer a sua obra de trazer essa alma até o trono de Deus. E eu quero agora que você acredite comigo e todos vocês que levantaram as suas mãos. Toda pessoa na parte de cima, no meio, na parte de baixo. Eu quero que você venha. E lembre-se que quando você vier, você também que está em casa, onde quer que você esteja, eu quero que você venha também. Eu quero que você venha e Ele vai quebrar as correntes do pecado. Ele vai trazer você para casa. Ele não vai falar com você de maneira grosseira. Ele não vai mandar você embora. Ele vai te receber com os braços abertos e ainda vai correr para te encontrar. Como eles cantaram, ainda há lugar na cruz. Todos que levantaram a mão, venham, venham, venham. Pais, tragam seus filhos. Filhos, tragam suas filhas. Maridos, tragam as esposas. Esposas, tragam os maridos. Amigos, tragam os amigos. Traga seu amigo enquanto eles cantam.
sing that chorus one more time. Amazing grace. Everybody sing it. Eles ainda estão descendo. Eles ainda estão descendo. Milhares e milhares e milhares de pessoas que estamos assistindo na televisão, os milhares e milhões que estão nos vendo. Você está vindo e Ele está abrindo as portas para você. Glória a Deus. Agora eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, todos vocês. Escute o que eu tenho a dizer. Você nasceu para esse momento. Você não nasceu para ir para o inferno e morrer na escuridão eterna, porque Jesus pagou o preço para o mundo inteiro. Para todo aquele que desejar vir, pode beber da água da vida de graça. Você no Japão, na Austrália, no Brasil, na Argentina, na Costa Rica, Guatemala, México, Índia, nas Filipinas, Europa, África. Esse é o seu momento. Agora eu vou orar. Eu já orei com milhares, mas eu nunca me canso e eu nunca me acostumo com isso. Em alguns momentos, todos os pecados que você já cometeu vão ser apagados, assim como o leste é do oeste. Você diz, Jimmy Swagger, você não sabe dos meus problemas. Eu sei, mas Ele não vai tratar com o seu problema. Ele vai transformar você em uma nova criatura, novinha. Abaixe suas cabeças, por favor, feche seus olhos. Charlie está tocando esse hino maravilhoso, assim como eu sou. E o seu sangue foi derramado por mim, meu Deus. Agora eu quero que você ore comigo, eu quero que você diga alto, e as palavras podem parecer estranhas para você, mas fale elas em voz alta. E você pela televisão, aí na sua casa, onde quer que você esteja, eu quero que você ore comigo também. Vamos orar. Querido Deus nos céus, eu sou um pecador perdido, eu sou um pedinte, eu estou vestido em trapos, mas eu estou voltando para casa. Eu estou pedindo pelo seu perdão, para me lavar, para me limpar e me fazer uma nova criatura. Eu estou cansado do pecado. Eu estou voltando para casa, para Jesus, de acordo com a tua santa palavra. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus
e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. Nesse momento, diante de Deus e dos homens, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, de acordo com a sua palavra. Nesse momento, eu sou lavado, eu sou limpo, eu estou salvo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus.